Prosseguimos. Veja só, digo isso conhecendo o tempo. A preparação para o fim está lá no livro, né, escrito, dia 7 de setembro de 1850, em Nova York. O Senhor mostrou que grande obra devia ser feita por seu povo, antes que este tivesse em condição de estar em pé para a batalha no dia do Senhor. Minha atenção foi dirigida para aquele que se declarava adventista, mas rejeitava a verdade presente. Então veja, era uma das olha, a minha atenção foi voltada para o povo que era adventista, mas que recusava a mensagem da verdade presente. Mas que mensagens são estas? Que naquela época o povo, em 1850, o povo estava recusando, né? Bom, para muitos não conhecem, mas eu vou estudar um livro para vocês aqui. Quando chegar em casa, entra no Google e coloca assim, material de 1888 reexaminado. É um livro, viu? Digital. Lá fala tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu de 1844 até 1888 à frente. Mostra toda a trajetória do povo de Deus, para que vocês venham compreender o que ela está fazendo aqui. Veja, ela diz, olha, a atenção minha foi dirigida para aqueles que se declaravam adventistas, mas rejeitavam a verdade presente. Então, naquela época, tinha algumas verdades que nós, adventistas, não estava querendo aceitar. Tá? Isso aconteceu. Então, eu peço a vocês, em nome de Jesus, pesquisem, tá bom? Material de 1888 reexaminado. Então, o livro está em PDF, você pode ir lá e ver lá e começar a ler. Tá vendo? Você vai ver lá o que aconteceu. Tá bom? Para que vocês possam entender essa questão aqui que está sendo abordada. Tá? Então, olha lá. Vi também que muitos não compreenderam o que devem ser, a fim de viver à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegido no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôida os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Ó, quando vi eu, no tempo de angústia, sem abrigo, havia negligenciado a necessária preparação para aquele tempo. Então, ela viu pessoas que pensavam, não, eu só vou deixar de fazer aquilo e aquilo outro quando realmente a gente estiver já na chuva serôida. Elas, quando você ouvir as pessoas, viu as pessoas sem abrigo da rocha do Senhor. Viu pessoas sem esperança, irmãos. Ela viu as pessoas perdidas, porque as pessoas não deixaram, no tempo que ela deixar, no tempo da chuva temporã, aquilo que ela tinha deixado. Queria deixar somente quando tivesse a chuva serôida. Só que isso, irmãos, não vai acontecer. Viu? O tempo de nós deixar todo tipo de loucura, essa expressão aqui, mas todo tipo de coisa que nós sabemos que é errado, esse tempo, irmãos, não está para frente, está agora. Porque nós estamos no tempo do fim. Entende? Então nós precisamos entender esta questão. O povo de Deus conhece o tempo. Então, a gente precisa realmente compreender e aceitar a mensagem que é para nós. Muitas vezes rejeita, fica com raiva, mas é uma mensagem de advertência, de amor para os seus filhos, que é para mim e que é para todos vocês. Todos nós temos muitas coisas, irmãos, a deixar. Todos nós. E que vamos pedir perdão para Deus. Alguém pedir perdão para Deus, o Senhor me ajude a deixar aquilo que é mal. Tudo que o Senhor condenou, nós devemos deixar. E portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver
vista de um Deus santo. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na audiência da verdade, todos se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é. Chegará um tempo em que as pragas cairão e hão de ver, então, que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício, e não haverá, porém, tempo para fazer, nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Então aqui ela está dizendo, ora, aqueles que recusam ser talhados pelos profetas, irmãos, por que pelos profetas? Amigos, são por todos os profetas bíblicos, inclusive pelo Espírito professor. O que se recusa, rejeita a mensagem, não quer aceitar a mensagem, recusa ser talhado, ser purificado. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, irmãos, vão ficar de fora do selamento do povo de Deus. Porque não vamos estar em pé quando Cristo sair do santuário e fechar-se a porta da graça. Acabou o tempo de graça. O tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo de eu e você pedir perdão para Deus. E de estar de íntima comunhão com Deus, deixando aqueles pecadinhos acariciados e voltando para Deus de todo o nosso coração. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Mas se nós negligenciar esse tempo que nós estamos vivendo e também testemunhos de profecia, amigo, se nós negligenciar isto e viver na mesmice que nós estamos vivendo hoje, nós chegaremos no tempo a qual, quando Cristo sair do santuário celestial, quando a porta vai ser fechada, já é tarde demais para todos. Porque ali é dito: quem é santo se santifique mais ainda, e quem está sujo se suje mais ainda. Não há mais tempo de Deus, de Cristo purificar mais ninguém, irmãos. Tudo que já está purificado já está completo, porque Jesus saiu do santuário celestial, saiu do compartimento ao qual ele está hoje, que é no Santíssimo Lugar. Intercede por mim e por cada um de vocês. Então nós precisamos entender isto e abandonar aquilo que Deus já condenou. Amém? Prosseguimos, irmãos. Fosse um pouco rápido com vocês hoje, para a gente poder muito tempo. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Deveremos, portanto, estar-nos aproximando mais e mais do Senhor e acharmos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembre todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. Então, amigos, ela diz: nós devemos a cada dia se preparar para que possamos obter vitória sobre toda a tentação. Eu pergunto: tentação é pecado? Irmãos, tentação não é pecado. Pecado já é se você ceder à tentação, não é assim? Então é por isso que aqui Deus está dizendo: vocês têm que vencer toda a tentação que Satanás coloca sobre você. Então, vencendo o quê? Obtendo a vitória. Lembra-se de Cristo no deserto? Eu pergunto: Jesus cedeu a Satanás alguma coisa ali no deserto, irmãos? Não. Como que Jesus excluiu Satanás? Está o quê? Escrito. Está escrito. Mostrando ênfase na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, tem poder para transformar cada um de nós. E se a palavra de Deus diz que nós temos condição de obter vitória sobre toda a tentação, orgulho, amor ao mundo, sobre tudo que é oferecido a Satanás, irmãos, creia, porque isto é verdade, porque é a palavra de Deus dizendo, amém? É Deus falando, tá bom? É Deus que nos dá poder, irmãos, para vencer, não de nós mesmos. Nós não conseguiremos nada de nós mesmos, somos, irmãos, débeis.
Mas a partir que você se coloca nas mãos de Deus, a partir que você se doa completamente, diz: Senhor, aqui estou eu, usa-me conforme a tua vontade, que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade, ó Pai, seja feita em minha vida. Amigo, Deus vai operar maravilha na vida de cada um de vocês, amém? É isso que está faltando para nós, de entender que a mensagem de justificação pela fé é nós obter vitória sobre toda a tentação de Satanás, assim como Jesus também obteve a vitória. E isto, irmãos, conseguiremos se nós nos colocarmos completamente nas mãos de Deus. E assim Deus vai usar cada um de nós conforme a sua vontade. Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí Paulo diz mais: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como que eu posso saber qual é a perfeita, irmãos, vontade de Deus? Pelo entendimento, compreensão. Mas como que eu posso compreender? Através da Bíblia e do Espírito de profecia, irmãos. Eu posso compreender o que Deus quer para mim, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Entende? A partir que você e eu começamos a examinar a palavra de Deus, como Deus quer, e também examinar o Espírito de profecia, nós iremos ter uma compreensão melhor, amigos, do plano da salvação. Porque é um plano muito lindo. Deus vai achar filhas e filhos aqui, irmãos, na terra, perfeito de caráter. O caráter de Jesus. Este é o plano final de Deus. De mostrar para todo o universo de que há um povo aqui na terra, há um povo, uma elite, que sim, pode sim obedecer a sua lei, e mesmo em face do pecado, mas pode obedecer a sua lei perfeita, amém? É isso que Deus quer, vai mostrar para todo o universo, irmãos, todo o universo. Já foi 2 para lá, para o céu, vivos, levantados. Quem foi eles? Se vocês se lembram? Enoque, que mais? Irmão, leia a história de Enoque, leia a história de Elias, de profecia, e verás que Enoque não tinha mácula, nasceu no seu caráter. Enoque era um justo perante Deus, perfeito, e Deus levou Enoque para si. Mas, irmãos, Deus está dizendo também para todo o universo: não será somente Enoque que virá transladado para cá, e também Elias, mas haverá uma elite de pessoas nos últimos dias, a última geração, a mais degradante geração possível, mas Deus tirará dessa geração nós, que somos nós. Eu espero em nome de Jesus que eu estarei vivo, e também espero que vocês estarão vivos lá quando Cristo voltar e ser transladado para o céu. São essa geração que Deus vai escolher uma elite e vai mostrar uma elite vitoriosa sobre Satanás aqui na terra, amém? Isso é para nós, irmãos, isso é para nós, e nós precisamos ter isso em mente. Então não vamos nos conformar com este mundo, irmãos. Não vamos abarcar as coisas do mundo. Tudo que o mundo oferece, irmãos, deixa para lá. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Mas hoje está acontecendo uma epidemia muito na nossa igreja. Se o mundo fosse uma moda, lá fora, também temos aqui dentro. Não podemos ser assim, irmãos. Tá bom? Devemos estar de conformidade com a Santíssima Senhor, porque somos filhos e filhas do Senhor. Ao se vestir, olhe para os peitos e pergunte para o Pai: Senhor, está apropriado esta roupinha para o meu corpo? Porque lembre-se, irmãos, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso. Tanto homem e mulher, ao se vestir, olhe e pergunte a Deus: Senhor, é apropriado? Que Deus vai começar a conversar com você. Chega na loja, antes de comprar, ora ao Senhor. Não vai atrás do teu desejo, irmão, porque o nosso desejo é pecaminoso. Mas pergunta ao Senhor: Senhor, mostre quais as roupas que eu comprar para me vestir. Que lembre que você é uma filha e um filho de Deus. Lembre primeiramente que esse corpo que você e eu tenho é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que habitar em nós, amém, irmãos? Porque se ele não habitar, irmãos, outro Espírito habita. Entende?
precisamos não habitar no templo que é dele, que é de Deus. Outro espírito vai habitar e não é de Deus. E isso nós temos que ter muito cuidado com isso. Então veja aqui, irmãos. Veja, aqui tem um santuário. E você está vendo duas figuras, uma lá em cima, outra figura lá embaixo. Não é anjo de Deus não, irmãos. Não é anjo de Deus que está ali, lá em cima e embaixo. Ali é Satanás. Estudando o quê? Estudando a Bíblia, para poder começar a ver quanto tempo ele tem, para poder fazer realmente aquilo que ele está fazendo hoje no nosso meio. Nesta época de provação, precisamos animar-nos e confortar-nos mutuamente. As tentações de Satanás são maiores agora do que nunca, pois ele sabe que o seu tempo é o que, irmãos? Grande, longo, curto. Que o seu tempo é muito curto e que muito em breve todos os casos estarão decididos ou para a vida ou para a morte. Não é tempo de nos deixarmos vencer pelo desânimo, nem de sucumbir sobre as provações. Devemos sobrepor-nos a todas as nossas aflições e confiar inteiramente no Todo-Poderoso Deus de Jacó. O Senhor me mostrou que sua graça é suficiente em todas as nossas provações, amém? E conquanto seja maior do que nunca antes, podemos todavia vencer toda a tentação se tivermos absoluta confiança em Deus, e pela sua graça sairemos vitoriosos, amém? Amigo, Deus vai ter uma geração vitoriosa aqui nesta terra, e eu quero fazer parte dessa geração. E vocês, querem fazer parte? Amigo, vamos buscar o Senhor e vamos aceitar o que Deus tem para nós. Sabe, amigo, nós temos que dizer: Senhor, o que tu queres, meu amado, nós faremos o que queres. Eu não fiz isso aqui, então aceita o que de Deus, irmãos. Amigo, que tudo que Deus quer para nós aceitar é proveitoso para a nossa tanto saúde física como também espiritual. Então Deus anela que o seu povo seja obediente ao seu querer, amém? Prosseguimos. Veja só, irmãos. Desde que o Senhor declarou a serpente no Éden, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, Satanás tem conhecido que ele não pode jamais manter absoluto domínio sobre os habitantes deste mundo. Quando Adão e seus filhos começaram a oferecer os sacrifícios cerimoniais ordenados por Deus como tipo de vida do Redentor, Satanás reconheceu nele o símbolo da comunhão entre a terra e o céu. Durante os longos séculos que se tem seguido, tem sido seu constante esforço interceptar esta comunhão. Veja, ele está estudando cada dia mais, ele quer interceptar esta comunhão do céu com a terra. Deus com o seu povo. Amigo, quando nós começarmos a entender de que nós temos a certeza que possamos se obter vitória sobre toda a tentação de Satanás através de Cristo e buscar Cristo de maneira individual, irmãos, Satanás treme. Satanás treme, porque ele sabe que se o povo de Deus buscar o Senhor de maneira correta, Deus vai se mostrar e Deus vai derramar as suas bênçãos sobre o seu povo, o Espírito Santo, e a mensagem será proclamada de maneira bem grande e virá o fim. E é isso que ele não quer que venha. Satanás não quer que venha o fim, irmãos, porque ele sabe que o fim é a morte dele. Então o que ele faz? Amigo, ele coloca esse espírito, irmão, dentro da igreja, um espírito morno, a qual todos estamos apáticos, estamos dentro da igreja, mas estamos, irmãos, fracos, débeis, sem esperança, sem alegria de um viver com Cristo, irmãos. E esse não é o Espírito de Deus. Então nós devemos despertar. Senhor, nos desperte, que de mim essa angústia, essa má vontade de estar contigo. Eu quero cada dia realmente estar 100% com Jesus. Esse deve ser o nosso desejo, de buscar o Senhor de todo o nosso coração, e só assim ele será achado. Então Satanás, irmãos, ele estudou completamente, passo a passo, para que ele possa
enredar-nos em sua armadilha fatal. Quando a palavra escrita de Deus foi dada por intermédio dos profetas hebreus, Satanás estudou com diligência, irmãos, as mensagens sobre o Messias. Ele escudriñou cuidadosamente as palavras que esboçavam com inconfundível clareza a obra de Cristo entre os homens, como sofredor, sacrifício e como um rei conquistador. Nos rotos pergaminhos das Escrituras do Antigo Testamento, ele leu que aquele que devia aparecer como um cordeiro foi levado ao matadouro. Veja, ele leu a passagem de Isaías capítulo 53, versículo 7. Leu tudo por detalhes, para poder entender o que devia fazer para interromper, para que quando Cristo chegasse, o povo, irmãos, não soubessem. Eu pergunto, ele conseguiu sim ou não? Quem estava, irmãos? Quem estava atento quando Cristo veio? Quem estava atento? Quantas pessoas estavam atentas, irmãos, naquela época? Os pastores no deserto de ovelha, os 4 magos, que não eram do povo judeu, mago do Oriente, essas pessoas que estavam, irmãos, atentos às profecias bíblicas. Mas cadê o resto dos judeus? Cadê os líderes? Os pastores? Os anciões? Onde estão eles? Veja, eles não estavam atentos para a primeira volta de Jesus. Eu pergunto, nós hoje, e hoje, estamos atentos para a segunda volta de Jesus? Estamos nós preparados para isso, irmãos? O que aconteceu no passado apenas está se repetindo hoje. Mas ora a Deus, que isto não venha se repetir na minha vida e na vida de vocês. Estejamos atentos e cheios do Espírito Santo para reconhecer tudo que está acontecendo ao nosso redor. Satanás, ele estudou cada passo. Satanás é um habilidoso estudante da palavra de Deus. Ele estuda, ele faz não obedecer, mas ele conhece. Ele conhece que pouco tempo é curto. Sabe que o tempo dele é curto. E com isso, vai fazer de tudo para frear a propagação da mensagem verdadeira de Deus. Prosseguimos. O que é essa imagem aqui, irmãos? Essa imagem aqui é o quê? É o santuário. Veja, o Lúcifer, Satanás, ele estudou o plano do santuário completo, irmãos. Pátio, santo e santíssimo. 3 fases Deus deu para nós também, para nós entendermos. Temos o pátio, temos o santo e temos o santíssimo. Eu pergunto, Cristo obteve a vitória sobre Satanás aonde? No pátio, no santo e no santíssimo. No pátio. Quando foi que Cristo morreu? Na terra, irmãos. Veja, Cristo morreu na terra. A terra é o pátio do santuário celestial. Então aqui Cristo, ao morrer, Cristo esmagou a cabeça de quem? Da serpente. Obtendo o que, irmãos? Vitória sobre quem? Sobre Satanás. Amém? Agora, Cristo sobe para o céu. No ano 34 diante, Cristo já está no céu. Agora, Cristo entra no santo lugar. Primeiro compartimento do santuário celestial. Também ali, Cristo obteve vitória sobre Satanás. Agora, Cristo está dentro do santíssimo lugar. Irmãos, em cada fase. Na primeira fase, Satanás perdeu. Na segunda fase, Satanás perdeu.
Na última fase, essa última fase é a purificação do santuário. É onde Cristo se encontra. E Cristo quer purificar o santuário. Agora pergunta, que santuário Cristo quer purificar? Irmãos, que santuário Cristo quer purificar? O do céu? O da terra? Aí você pode dizer, não, mas da terra não tem mais. Porque a terra não tem mais santuário. Tem certeza que não tem mesmo? Quem somos nós? Somos o que, irmãos? Santuário de quem? Santuário do Santo Espírito de Deus. Cristo, para poder purificar o santuário celestial, ele tem que purificar primeiro quem, irmãos? Cada um de nós. Cada um de nós tem que ser purificado, limpo. Porque Cristo quer apresentar a cada de nós perante o Pai uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, representando completamente o seu caráter. Agora, veja só, Satanás perdeu no Pai, Satanás perdeu no Santo, agora Satanás não quer perder no Santíssimo. Por isso é que faz de tudo para nós não compreender o plano da salvação. E muitos dizem, não, o plano da salvação está na cruz. Pronto, a cruz foi morta ali, pronto. Agora a graça abundou para o lado. Então a gente pode viver do jeito que a gente quer viver, porque nós estamos debaixo da graça. Irmãos, são 3 fases. Na primeira fase, Cristo venceu Satanás. Na segunda fase, Cristo venceu Satanás. Na terceira fase, agora, Cristo também vai vencer Satanás. Através de quem, irmãos? Através de cada um de nós. Como assim, Deus? Porque agora, Cristo em nós vai vencer Satanás novamente. Porque nós só podemos vencer Satanás, irmãos, se Cristo estiver em nós. Que foi Ele que venceu, entende? Ele que venceu. Nós não podemos vencer. Mas quando você entender a mensagem, entender que somente Cristo é que pode vencer Satanás. Só que Cristo não está aqui na terra, mas está o seu substituto. Quem é? O Papa? Quem é? O Espírito Santo de Deus. Então, é Ele que vai transferir para nós o caráter de Jesus. Amém? É isso que vai acontecer, irmãos. Mas para que possa transferir o caráter de Cristo para nós temos uma obra a fazer. Que obra é essa? É nos doar completamente para Deus. Senhor, aqui está este vaso defeituoso. Pai, quebra e faça de acordo segundo a tua vontade. É isso que Deus quer que cada um de nós entendamos. E que nós temos a condição de estar preparado para a volta de Jesus e vencer toda a tentação de Satanás. Ele está nos planos, passo a passo. Sabe que seu tempo é curto. E com isso, irmãos, está fazendo muitas coisas dentro do povo de Deus, queridos irmãos. E não é somente em membros de igreja que Satanás está fazendo coisas horríveis. Os líderes também. Vi a necessidade dos mensageiros, especialmente vigia, e conter todo o fanatismo. Onde quer que vejam surgir, Satanás está fazendo pressão por todos os lados. E a menos que vigiemos e tenhamos os olhos abertos para os seus enganos e laços, lançando nós na mão de toda a armadura de Deus, os dados inflamados pelo maligno nos atingirão. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita. Agora, tenha visto o perigo dos mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de modo de unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda a vantagem possível para praticar a causa de Deus. Qual é a verdade presente para nós entendermos? As 3 mensagens.
três mensagens evangélicas é a verdade presente para o nosso tempo de hoje, queridos. Ali está contida toda a mensagem do santuário, irmãos. Toda a mensagem do santuário está ali contida nas três mensagens evangélicas. E nós precisamos estudar essa mensagem. Depois, viver essa mensagem. Veja que é 3 passos. Primeiro, nós temos que conhecer a mensagem. Segundo, viver a mensagem. Terceiro, compartilhar a mensagem, irmãos. 3 passos. Conhecemos, vivemos, agora vamos transmitir para outras pessoas. A mensagem, a verdade presente. Depois nós estudamos aí. Nossa, mas a Bíblia está muito rasa. São pequenos versículos, irmãos. O Espírito de Profecia abre um leque muito grande sobre a primeira mensagem, a segunda mensagem e a terceira mensagem. E mostra como que nós devemos estar preparados para receber as 3 mensagens evangélicas de uma forma compacta. Amém por isso? Tá bom? Amém por isso. Prosseguimos. Mas o assunto como santuário, em conexão com 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual é nossa presente posição, estabelecer a fé vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre que os mensageiros devem demorar. Esses são os assuntos que se devem demorar. O que aconteceu em 1.300 dias, irmãos? A purificação do quê? Do santuário. A entrada de Cristo para o lugar santíssimo. Dali para frente, deu início às 3 mensagens evangélicas. Então, nós não podemos perder o foco nessa parte aí. De lá para cá, as 3 mensagens evangélicas têm que ser o principal estudo da igreja, do povo remanescente de Deus. O sinal da besta, numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminando. E que ano foi isso? 1850. Meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminando. Refletis com deveres a amorável imagem de Jesus. Foi-me indicado então a terra, e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos dias, que nos últimos tempos, abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo 3 vezes: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes. Antes, vi que havia grande obra a ser feita por eles. E pouco tempo, irmãos? Uma grande obra, o quê? Pouco tempo. Irmãos, e isso foi dado para nós, irmãos. Essa mensagem foi dada para ela em 1850, irmãos. Por isso que eu mando a vocês, não se esqueçam, baixe no seu livro, Materiais de 1858, examinado. Você verá tudo o que aconteceu. Porque ali, em 1888, Jesus ia fazer uma obra muito grande na sua igreja. Não falo para você o que é, mas estude, para vocês verem o que realmente ia acontecer ali. Tá bom? Materiais de 1888, examinado. Por favor, procure isso aí. É o material da Igreja Adventista. Todo o material que estava no livro foi publicado, mas agora creio que já está publicado, espero que eles não devem publicar, mas agora já está. Tem um livro. Vocês pegam, estudem,
Está todos o que ocorreu em todas as reuniões campal adventista. Tá bom? Então pega. Porque isso aqui é muito precioso para nós. Vejam, antes disso, aí o tempo do culto. Isso foi no ano de 1950. E hoje, preparai-vos. Tereis que experimentar uma morte para o mundo, irmãos. Quando diz uma morte para o mundo, irmãos, é completamente, realmente morrer para este mundo. Não pegue nada que este mundo oferece que vem de encontro às mensagens do Senhor. Aceita o que vem de Deus, rejeita o que vem do mundo, pois que as coisas do mundo, irmãos, são carnais. Então, olhe para as coisas de Deus e tenha um encontro mais com Cristo. Então os meus olhos foram afastados da glória e foi me indicado um remanescente na terra. Diz que o anjo: quereis escapar às 7 últimas pragas? Quereis ir para a glória, desfrutar de tudo que Deus tem preparado para os que o amam? Então, estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer, para que possam, irmãos, viver. Preparai de novo. Veja só o anjo dizendo para a imagem: preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível, tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus, depondo tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade, tudo mais, como um sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem a ferrugem consome. Tereis de ser participantes do sofrimento de Cristo aqui, se esperais participar com Ele em sua glória. Amém. Amém? Então, amigo, a mensagem é para nós. Preparai-vos, irmãos. Quando um mensageiro do céu chega para isso, 3 vezes, irmãos, tenha atenção. Examine toda a sua vida. Senhor, o que falta eu deixar para que eu possa estar preparado para a tua volta? E o que falta eu receber para estar preparado para a tua volta? Isso deve ser a nossa conversa com Deus. E clamar ao Senhor, realmente me ajude. Que eu sei, amigos, eu sei que não é fácil a gente deixar aquilo que nós gostamos de fazer, que é errado. Muitas vezes não deixam. O céu terá sido parado se obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho. Morrer para o eu diariamente. Deixar que somente Jesus apareça. Amigo, essa é a mensagem de justificação pela fé. Irmãos, deixar que somente Cristo apareça e que o eu esteja sucumbido em Jesus. Essa é a mensagem que Deus quer que o povo entenda. E tem visto continuamente a sua glória. Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer com o amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e pelo sofrimento capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia. Amém? Meu amigo, se nós queremos estar no céu, devemos sofrer assim como Jesus sofreu na terra. Temos que passar pela mesma, criar a mesma pegada de Jesus. Amigos, digo a vocês, a Bíblia nos diz que o tempo de angústia é aquele que nunca houve na face da terra e jamais haverá. É o tempo que está diante de nós e nós devemos enfrentar. Mas em nome de Jesus, espero que eu e você estejamos completamente mortos para o mundo e somente Jesus em nós, que assim obtém vitória. Amém? Amém. Desse mesmo. Cristo está ansioso para que esse povo esteja preparado para a sua volta. Cristo está ansioso por isso. Amém? Cristo está ansioso para que esse povo esteja preparado para a sua volta. Satanás sabe o tempo dele como do curto. E quando Cristo morreu naquela cruz, amigo, Satanás aí, eu tenho pouco tempo.
Vou fazer tudo para que este povo não pregue as 3 mensagens evangélicas de maneira compacta. Porque se o povo não pregando, Cristo tarda a voltar. Mas se o povo começar a pregar, Cristo logo vai voltar e será o fim dele. E com isto está causando muito letargia espiritual na nossa igreja. Da entrada do pecado até o dilúvio, trouxe 1656 anos. Do dilúvio até Abraão, mais 321 anos. De Abraão até Êxodo, do Êxodo, 430 anos. Do Êxodo até Salomão, 455 anos. De Salomão até o decreto de Artaxerxes, 40 anos. Do decreto até Babilônia, 375 anos. De Babilônia até ali liberado a questão de Cristo. Depois de Cristo foi 70 anos. Amigo, de 536 até 31, 562 anos. Se vocês pegando toda essa data, dará que no ano 31, Cristo morreu. 31 Cristo morreu. E no ano 27, Jesus foi batizado. Quando Cristo esteve aqui na terra, era um anjo, ela disse: de entrada do pecado até Cristo, 4.000 anos. Amigo, e a terra, Deus trabalha em ciclo de 7. 6.000 anos de pecado na terra. E o 7º ano é o milênio de Apocalipse capítulo 20. Esse nós vamos passar no século de Jesus. Então, no ano 27 e 31, termina os 6.000 anos de pecado. No ano 27 e no ano 31. Porque as 2 datas que estão na Bíblia, até Cristo, 27, batismo, 31, sua morte. Amigo, estamos caminhando para o término dos 6.000 anos de pecado na terra. Vamos estar preparados para a volta de Jesus, irmãos. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Cristo está perto de voltar. Está perto de voltar. E Cristo diz que não haverá nossa igreja pastores, ministros que defenderão o domingo como dia de guarda. Irmão, não se espante. E já tem. Pesquise, tem um vídeo pequeno de um pastor nosso defendendo o domingo. Isto dentro do novo tempo. Já tem. Pesquise. Pastor exaltando comigo. Bota no grupo, no YouTube, você verá. Então, tome cuidado. Nossa situação, a cada dia mais, realmente, agora eu entendo que o fim está muito próximo. Cristo está às portas de voltar a Deus. Vamos estar preparados para a volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém.